E aí galera do Java, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo bem, aqui nós estamos em quarentena, então ó, álcool em gel. Muito bem. Galera, como nós já havíamos mencionado, a disciplina ela encerra a parte de rever os conteúdos, reaprender alguns conceitos e entender como que acontece o começo, né, da linguagem de programação Java. Agora nós vamos dar a introdução à orientação ao objeto, que é basicamente o coração de tudo e é a base que nós vamos levar aí para o resto da nossa vida. Então sempre eu vou trazer uma introdução e a parte prática para que a gente consiga unir os dois e absorver disso o que é de melhor. Bora lá? Muito bem, galera. Nós vamos dar início então à nossa orientação a objetos. Esse conteúdo ele vem logo após então toda essa parte inicial que nós tivemos de retomada de conteúdo, fizemos vários exercícios para que nós pudéssemos relembrar e entender como que funcionava a programação orientada, mas já com os pitacos ali da orientação a objeto. Então agora a gente entra definitivamente neste assunto. Eu vou passar por um roteiro inicial com vocês, muito breve, porque eu acredito que colocar a mão na massa, a prática, vai solidificar todo o conhecimento nosso. Nós vamos começar entendendo o que é uma classe, a estrutura de uma classe e a definição de uma classe. Todos os aspectos ligados à classe aí, para daí entendermos então o que é o tal do objeto. E aí ao final apresentarei a bibliografia utilizada para a construção destes slides. Para começar falando de classe, nós precisamos entender o seguinte. Em orientação a objetos, uma classe é uma descrição que abstrai um conjunto de objetos com características similares. Mais formalmente, é um conceito que encapsula a abstração de dados e procedimento que descrevem o conteúdo e o comportamento de entidades do mundo real, representada por objetos. Então, nesse paradigma orientado ao objeto, a premissa é que nós possamos representar todo o mundo real nas instâncias computacionais, ou seja, usando artefatos que nos permitem representar fielmente um objeto do mundo real. E nós já havíamos falado, nós já havíamos conversado que nós podemos definir objetos e levar eles para dentro de um código, né? O conceito de classe é exatamente isso. Quando nós criamos uma classe, nós estamos abstraindo então um objeto do mundo real. Então, se você está na frente de um computador agora, olhe para o seu mouse e nós podemos abstrair esse mouse e transformar esse cara em uma classe. O mouse, ele tem algumas características. Tem mouses que tem ali 1, 2 botão, tem mouses gamers que tem 4, 5, com quantidades de DPIs diferentes. Tem mouses ainda do formato mais antigo, tem mouses mais novos. E todas as características e configurações nós podemos jogar dentro de uma classe e a partir daí nós consigamos trabalhar com esse conceito. Certo? Ainda exemplificando classe, de outra forma, uma classe ela pode ser definida como uma descrição das propriedades ou estados possíveis de um conjunto de objetos, bem como os comportamentos ou ações aplicáveis a estes mesmos objetos. Então vejam, está falando também sobre a descrição, sobre ações deste objeto. Então, a classe ela vai receber de antemão alguns atributos que esse nosso mouse ele possui. Por exemplo, olhando ainda para o seu mouse, o primeiro
A primeira abstração que nós podemos fazer é em relação à cor. A cor do seu mouse. Então, o seu mouse ele é preto, ele é branco, amarelo, verde, vermelho. Então você tem ali um atributo chamado cor, e a cor recebe, né, especificamente aquilo que o seu mouse tem. Mas concordam comigo que todos os nossos mouses aqui da sala inteira, de todos os alunos, o meu, o de vocês, todos têm características um pouco diferentes? O meu, por exemplo, é verde. O meu mouse aqui ele é verde. A maioria é verde, preto, vermelho, amarelo. E cada um deles é o mesmo mouse, né? É o conjunto mouse, mas cada um com os seus atributos específicos. Por exemplo, número de botões. Além da cor, número de botão é um outro atributo, é uma outra característica. O meu de olho aqui tem 2, 3, uns 4, uns 6 botões. É um exagero, eu sei. Não precisa de tudo isso, né? Bastaria 2, e 2 funcionaria muito bem, mas tem 6 aqui. Então, o atributo número de botões, o meu sai na frente com 6 botões. E eu já vi gente que parece um telefone celular com 1 milhão de botãozinho do lado. E eu sei que tem. Então, essa nossa classe mouse já tem 2 atributos aí. Ó. Tem um atributo cor e tem um atributo número de botões, certo? Só que o mouse, ele também, além dos atributos que a gente pode ficar citando aqui o dia inteiro, a gente pode ficar olhando detalhes aqui e ficar... tamanho, largura, altura, tudo, um monte, espessura, um monte de coisa a gente pode ficar fazendo aqui. Mas ele também tem ações, né? Por exemplo, ações de clicar, ações de... Que tipo de ação que o nosso mouse pode ter, além de clicar? Pensem aí. A questão do DPI, do controle. Quando você toca uma tecla do DPI ali aumentando, o mouse fica mais rápido ou não? Mais lento ou não, não é verdade? Então, esse tipo de característica também faz parte da classe. Só que isso tem a ver com ações. Então, nós temos atributos, nós também temos ações. Então, sobre a estrutura de uma classe. Uma classe comumente define o estado e o comportamento de um objeto, implementando atributos e métodos. Troque métodos por ações. Acabamos de falar aí, do clique, acabamos de falar do DPI. Então, os atributos estão a cor, estão ali o número de botões, e os métodos, as ações, é aquilo que ele faz. Então, os atributos, por sua vez, referidos como os campos, membros de dados ou propriedades, indicam as possíveis informações armazenadas por um objeto de uma classe, representando o estado de cada objeto. Então vejam que nosso objeto, né, mouse, que nós estamos definindo aqui de olho, ele tem esses dois atributos aí. Então isso tem a ver com os campos, né, que este nosso cara vai ter. E também nós temos os métodos, que são as ações. Por vezes referidos como operações ou serviços, são procedimentos que formam os comportamentos e as ações oferecidos por objetos de uma classe, sendo responsáveis por alterar o estado ou fornecer informações sobre um objeto. Então, basicamente, a nossa classe mouse tem atributos e métodos. Métodos tem a ver com ações, coisas, operações, aquilo que ele vai fazer. Então, galera, se vocês pararem para observar a nossa volta, tudo pode ser interpretado por uma classe. Na sua mesa do computador e da sua casa, eu não sei, você tem uma impressora? Se você tem uma impressora, você pode transformar isso em uma classe agora, a classe impressora. Quais seriam os atributos? Cor, tamanho, peso e as ações, e os métodos? Quais seriam? Imprimir papel? Escanear? Não sei. Talvez a sua tenha aquele formato scanner. Então vejam que
Não importa o objeto naquele que você está observando ou tentando transformar em uma classe. Isso é uma característica da orientação a objeto. É poder você levar para o mundo computacional, o mundo real. Se você não tem aí uma impressora, olhe para o seu controle remoto da sua TV. Vamos fazer a classe agora, controle remoto. Controle remoto tem atributos, senhores. Quais são? Tamanho, a largura do controle, quantidade de pilhas, número de botões, informações técnicas ali do seu controle. E as ações? E quais seriam os métodos que o seu controle de televisão faz? Ligar, desligar, aumentar volume, abaixar volume, entrar no setup, escolher qual é o tipo de dispositivo que está sendo usado como entrada, certo? Qualquer coisa nós podemos abstrair e levar para dentro de uma classe. Estamos concordando nisso? Muito bem. Vamos agora definir uma classe clássica no ensino-aprendizagem de orientação a objeto, que é a classe carro. Nós vamos caminhar sobre esta classe carro ao longo das aulas, porque daí a gente vai conseguindo fazendo vários exemplos e vocês vão entendendo tudo aquilo que nós vamos caminhando sobre. A classe carro, senhores. Vamos definir então. Bom, definindo a classe carro, percebo aqui que nós temos, na nossa fotinha aqui uma Mercedes. E quais seriam os atributos dela? Então vejam ali do lado esquerdo, eu já mencionei alguns que são comuns de todas as Mercedes. Todos os carros. Todo carro possui um fabricante. Todo carro possui o seu modelo. Todo carro possui sua cor. Todo carro possui algumas características que estão presentes em todos os carros. Estes serão quem? Estes serão os atributos. Do lado direito, nós temos as ações que esse carro pode realizar. Ele pode ligar, ele pode desligar, ele pode frear, ele pode tocar música, pode tocar um som ali do carro, pode tocar MP3, pode tocar sua FM, não importa. São as ações que o seu carro realiza. E nós estamos usando o modelo Mercedes apenas como uma ilustração, mas concordo comigo que a gente podia estar usando o modelo Brasília, Fusquinha, Kombi, Opala. Qualquer um se encaixa dentro dessas características. Então uma classe, ela agrupa estas questões. Senhores, uma vez definido todos os atributos e todos os seus métodos, quando você fecha sua classe com tudo isso, agora nós temos um objeto. Quando você cria essa classe com todas as características e ações, você terá então um objeto. Na imagem, tenho aqui a nossa Mercedes, maravilhosa, lindona. Com a capota abaixada para gente tomar um vento, ó. Só não dá para ser agora no período do coronavírus, vai ter que ficar em casa fazendo quarentena. Mas estamos aí, ó. Temos o objeto Mercedes criado, bonitinho. Esse é o nosso carro. Ele anda, ele tem cor, ele tem ano, ele tem fabricante, ou seja, ele tem todas as características e todas as ações. Certo? Então, se vocês conseguiram entender este conceito, se vocês conseguiram abstrair esta informação, tranquilamente nossa disciplina ela vai conseguir caminhar muito bem. Eu falo isso com veemência porque eu já dei essa disciplina há anos e anos. E é muito triste quando o aluno chega no quarto bimestre e fala: professor, o que é objeto mesmo? Olha, chega a dar até uma tremedeira em mim, só de lembrar aqui e falar com vocês. O que é objeto? Professor, o que é classe, hein? Eu não estou lembrado.
que esses slides iniciais possam ter sido uma referência, que a gente possa ter entendido com clareza. Se não entendeu, volta de novo e reveja 200 vezes. E só saia daqui quando você conseguiu ter abstraído o que é uma classe, a estrutura de uma classe e o que é um objeto. Tudo bem? Essa é a bibliografia que eu utilizei para os slides. Muito bem, galera. Agora nós vamos dar início, né, os nossos códigos, codar nas nossas IDEs, né? Até hoje nós estávamos usando ainda o simples bloco de notas, o Notepad++, justamente por ser mais simples, né? A gente não tinha tantas preocupações. Agora nós vamos começar a usar a IDE justamente para facilitar a nossa vida em alguns aspectos. E aí nós já caímos diante da primeira pergunta, né? Usar o clássico NetBeans ou usar o Eclipse, que é uma outra IDE muito utilizada no mercado de desenvolvimento. Qual é o melhor, né? Seria a pergunta. Na verdade, não é nem assim qual é o melhor. É uma questão de observar, por exemplo, qual é a tendência, aquilo que o mercado tem apontado. Se você hoje verificar nas empresas, nas indústrias, aqui da nossa região, né? Se você perguntar para a galera, o que vocês usam lá? 90% aí ainda utiliza o Eclipse, né? Ele é uma ideia muito bacana, muito interessante, tem muitos plugins, ele facilita muito sua vida no desenvolvimento. Vocês vão ver que a gente vai partir para o Eclipse e ele tem muitas vantagens. O NetBeans, ele é uma ferramenta, eu vejo ele assim muito boa para a questão da introdução, mas uma vez que você acaba aprendendo o NetBeans ali, você acaba pegando alguns atalhos, e depois quando você vai trocar de ideia, os atalhos mudam um pouco, você se perde. Então assim, entre um e outro, eu opto usar o Eclipse, tá? Porque, justamente como eu mencionei, ele tem um bom apelo comercial aí, é o que as empresas de desenvolvimento por aí estão usando. Mas, lembram só que eu tinha falado do IntelliJ? Eu já havia mencionado com vocês que o IntelliJ, ele é uma IDE maravilhosa. Eu utilizo ela nos meus projetos atuais do mestrado. Ela é muito bacana, ela é muito interessante. Só que ela usa a questão da conta, né? A conta do estudante. Lembra que eu havia mencionado? Então você precisa de uma conta de estudante e aí você recebe o livre passe para poder usar ela sem comprar, né? Então, o que é muito bom, mas é lógico que comprar, né, nós que somos estudantes, não é o caminho. Muitas empresas já têm parcerias e utilizam essa ferramenta já por, né, foi feita uma parceria e eles utilizam a ferramenta como desenvolvimento nativo. Eu acho que o site dos caras estão com algum probleminha, porque nesse minuto agora são 18 horas que eu estou gravando esse vídeo, o site deles está dando uma leve travada. É o site deles. Mas o IntelliJ é uma IDE muito boa. Eu usaria com certeza ela em primeiro lugar com vocês, se não fosse essa questão aí da conta de estudante que todo mundo teria que ter, né? Se nós tivéssemos, a gente ia partir para ela sem pensar duas vezes. Mas em todo caso, a gente vai então optar pelo Eclipse. Nós vamos fazer o download desse cara e começar a utilizar. Logo aqui, né, na página inicial do Eclipse, eu tenho um botão download aqui. Vou clicar. Muito bem. Aqui já aparece aqui já aparece as ferramentas, aquilo que o Eclipse suporta, as tecnologias. As outras versões também estão aqui, né, as plataformas que utilizam o Eclipse. Um outro detalhe é que quando vocês entrarem no próximo semestre, a gente vai trabalhar lá, por exemplo, com o Spring, né? O ecossistema Spring. E o Spring utiliza ali nada mais do que um Eclipse tunado, uma versão 3.0, assim, sabe? Ele é um Eclipse modificado um pouco, então eu acredito que se a gente começar com esse cara aqui hoje, a gente vai fazer uma integração muito melhor lá pra frente.
Então eu vou baixar aqui a minha versão 64 bits, eu não sei qual é a sua aí. Vou fazer o download aqui. Então aqui eu já tenho aqui a questão de escolher a versão. Posso mudar aqui o servidor, mas não vou trocar, vou deixar isso mesmo. Esses 54 megabytes aqui. Olha lá, ele já está baixando bem rapidinho. Vamos esperar ele terminar o download. Muito bem, terminou. Clica para abrir esse cara. E aí ele vai começar então ele vai aparecer a tela do Eclipse, a versão atual, né, que nós baixamos aqui, é a última, é a versão OMIP. Então ele vai trazer nesta tela aqui qual é o tipo de instalação que eu quero. Então percebam que existe um monte aqui. Dependendo do que eu preciso, eu posso setar por aqui e o meu Eclipse ele está já configurado do jeitinho que as opções aqui são informadas. Por exemplo, aqui é o Eclipse voltado para a ciência da computação. Quem utiliza ferramentas como C, o C++, Fortran, OpenMP. Senhores, OpenMP é uma ferramenta para computação paralela. Você executa threads em paralelo. Então vamos supor que você tem aí um computador de 8 núcleos. Você não roda apenas em uma única thread, que acontece nos programas nativos, né? Você roda em 8 ou até em 200. Você pode escolher ali. É muito bacana a disciplina de programação paralela. Um dia a gente pode conversar mais sobre. Mas aqui nós temos aqui o Eclipse IDE for Java Developers, né? Então aqui é a primeira opção, é a opção base aqui da parada. E aqui nós temos a IDE para Enterpriser, né? Para o Java empresarial. Esse aqui está sendo substituído justamente pela questão do Spring, que hoje é um empresarial melhor, né? A gente vai falar disso aqui no próximo ano, no próximo semestre, quando vocês estiverem mais avançados. Mas a gente vai utilizar essa primeira mesmo, tá? Que é a versão base. Muito bem, ele já está perguntando aqui, né, aonde que ele vai instalar, o local. Muito bem. Eu vou clicar aqui no Install. Ele vai pedir para mim aceitar os termos do contrato aqui. Vamos lá. Lembrando que eu já preciso ter instalado o JDK, né? Eu nem entrei nessa questão desse vídeo, justamente porque eu estou esperando que vocês já tenham o JDK. A gente já fez isso nas primeiras aulas, certo? Se você não instalou o JDK na sua máquina, abre a plataforma, verifique os slides sobre o download, sobre a instalação, sobre a execução, tá? Quando nós compilávamos no bloco de notas, no Notepad++, a gente usava lá o JavaC, o Java para poder compilar. Então ali já estava funcionando o JDK. Hoje, então eu estou esperando que está tudo certo, tudo instalado, tudo bonitinho. Nós só vamos usar uma IDE que vai se utilizar então do JDK, no meu caso aqui do Java 1.8 aqui, certo? Ele está terminando de instalar aqui, eu vou dar uma pausadinha para a gente não perder tempo. Assim que ele terminar, nós voltamos. Só uma observação, percebam que esse Eclipse ele já vem incluído, além da IDE, uma ferramenta Git para cliente, para que você possa integrar com sua conta do GitHub e subir os seus códigos automaticamente aí. Também ele tem a parte do XML, de edição de XML, e ele também possui aqui o Maven e o Gradle, né, para integrar e gerenciar projetos. O Maven, que vocês ainda não conhecem ou ainda não dominam, mas irão dominar no próximo semestre, né, juntamente quando nós começarmos a trabalhar com a disciplina de paradigmas, beleza? Terminado aqui, agora eu vou dar um launch, né, para ele executar a minha IDE. Ele já está abrindo aqui, a versão está bem atualizada, é a versão mês 3 de 2020. Essa que nós baixamos, então está bem atualizado. A primeira pergunta aqui, galera, ele pede para apontar o nosso workspace.
O Workspace é um lugar onde todos os seus projetos vão ficar salvos, né, contidos. É interessante que você selecione uma pasta no seu computador para guardar os seus projetos e não ter problemas com isso. Ele está dando aqui já uma dica de colocar o nome da pasta de Eclipse Workspace, tá, dentro do diretório do usuário. Então, ou você deixa padrão aqui, ou você pode fazer ou trocar, tá? Eu vou trocar justamente por quê? Porque eu já estou usando alguns outros workspaces com a galera, né, dos outros projetos. Então eu vou criar um workspace aqui chamado Workspace underline. Vamos colocar aqui. Vou colocar orientação. Objetos. Tá? Então, esse é o meu workspace. Orientação objetos. Vou utilizar esse workspace com vocês a partir de agora. Todos os nossos projetos estarão aqui. Estou colocando sem espaço, sem acento, sem cedilha, né, normal, para não ter problemas. Muito bem. E agora eu vou dar um launch aqui e vamos esperar o Eclipse ser startado e aberto. Muito bem, feito. IDE aberto, Eclipse funcionando bonitinho. Essa aqui é uma tela de boas-vindas. A gente pode ficar lendo manuais, tutoriais, saber o que tem de novo, importar projeto, fazer checkout aqui com projetos do Kit. A gente já tem uns atalhos aqui para facilitar. Vou fechar essa tela de aviso. Então aqui aparece a tela nativa do Java aqui, né? Do Eclipse, perdão. Então vou criar um projeto novo, certo? Então do lado esquerdo aqui nós temos Create Java Project. Podem clicar aqui. E aí ele pergunta algumas informações para que a gente possa preencher e fazer neste nosso primeiro projeto. Então, por ser nosso primeiro projeto com IDE aqui, a gente já fez vários códigos, mas esse é nosso primeiro com IDE. Então, eu vou chamar ele de meu primeiro projeto. Tá aí. Sem espaço, cedilhas, acentos. Estou usando aqui um tracinho. E aí vejam que aparece aqui, né, o Java 1.8. Tá? Vou deixar marcado esse cara aqui. Aqui algumas outras configurações que eu posso estar fazendo, tá? Não vou mexer. Vou avançar e vou clicar em Finish. Percebam que do lado esquerdo ele vai criar então o projeto, né, a estrutura do meu primeiro projeto, com os arquivos, com aquilo que ele contém, tá bom? Percebam que nós temos aqui o meu primeiro projeto, aqui é uma pastinha, e dentro dele nós temos aqui um SRC, que é como se fosse o source, né? E aqui nós temos aqui umas bibliotecas do Java 1.8, né? Essas bibliotecas aqui a gente vai estar usando de forma indireta todo o tempo ali. Beleza. O que nós faremos agora? Nós vamos criar, dentro do nosso SRC, na nossa pastinha do nosso primeiro projeto, uma pasta, um pacote, na verdade, né? Nós vamos criar um pacote para estar agrupando todas as coisas que a gente for fazendo, N exemplos desse primeiro projeto. Então eu vou clicar com o botão direito aqui em SRC, novo, vamos chamar isso aqui de package, né, o pacote. E esse pacote aqui, eu vou colocar um nome qualquer aqui, a gente não está preocupado com isso ainda, tá? Vamos colocar aqui teste, tá? Só para ele criar esse pacote, muito bem. E aí dentro desse pacote teste, é aqui dentro que ficam as classes. O conceito que a gente viu ali atrás, né, de classe e objeto, a gente vai começar agora criando a nossa classe. E a nossa classe vai ficar dentro deste nosso pacote. A gente pode ter vários pacotes em um projeto, vários, e isso serve para alocar, para melhorar, para organizar as coisas. Então, vamos lá. Eu vou clicar com o botão direito dentro do meu pacote teste aqui. Vou escolher a opção novo e vou vir aqui dentro de classe. Tudo bem? Nós vamos criar uma classe aqui. O pacote teste está mencionado, nossa classe
A gente vai chamar ela aqui de teste também. T maiúsculo, né? Se tivesse dois nomes aqui, o segundo também seria. Percebam que aqui embaixo a IDE já me pergunta: você quer criar o método estático aqui? O public static void main? Então eu posso marcar isso como posso não marcar. Mas eu vou marcar porque eu quero a minha classe principal que seja criada. Vou marcar, vou dar um finish e ele será criado então. Muito bem, então percebam que a nossa classe teste já foi aberta. Já vamos fazer um teste, né, para verificar se está tudo bonitinho aqui. Percebam que a IDE ela já escreve para a gente aqui o nome do pacote. Né, isso é diferente, a gente não usava o pacote até então. O pacote teste está aqui. E aí nossa classe public class test. E aqui o nosso método principal, né, o nosso coração está aqui. Isso aqui é um comentário. Posso apagar o comentário tranquilamente. E a gente já vai soltar uma mensagem na tela aqui para saber se está tudo funcionando. Que é o nosso comando systemoutprint, ou simplesmente solt. Se você digita solt, Ctrl espaço, ele já preenche para a gente. Isso são as maravilhas da IDE. Não tinha como fazer isso até então. Eu vou escrever uma mensagem aqui, teste. Perceba que quando eu abro aspas duplas ele já fecha. Então, essas são as facilidades, né? Uma vez feito isso, vou clicar no play e aqui ele vai pedir para mim executar a minha classe principal. Muito bem, ele já salvou. E aqui no rodapé, no nosso console, ele emitiu a palavra teste. Então ele está funcionando. Então quer dizer que o JDK está funcionando, está tudo ok. A nossa classe está funcionando, o nosso projeto está funcionando. Tudo está funcionando. Se o seu deu erro, se o seu aconteceu algum problema, não executou, se o seu Eclipse apresentou erros na hora de abrir e tal, talvez deve ser conta do JDK. Né? Volte às aulas, refaça todo o projeto, baixe novamente. É alguma coisa errada aí para trás, né? Então volte aí e faça o download novamente do JDK. Muito bem, no nosso exemplo de classe do slide, eu falei sobre a classe carro, não é? A gente definiu atributos e coisas que o carro fazia. Bom, vamos criar então essa classe carro, porque daí a gente começa a brincar, beleza, aqui no nosso projeto. No nosso pacote teste aqui, eu vou clicar com o botão direito, novo, e eu vou criar uma nova classe. Tá? Quantas classes eu posso fazer? Quantas eu quiser. Né? Nesse meu projeto, no meu pacote teste aqui, eu vou criar a classe carro agora, certo? Classe carro, ela é uma classe pública aqui, muito bem. Esse superclass aqui, java.lang object, é que essa classe aqui é uma classe pai. Toda classe, se você aponta para ela já herda algumas características. Então a gente vai deixar usando aqui o Java Lang Object, tá? Isso aqui a gente não usava também no Notepad, né? A gente não brincava com isso. Vou clicar aqui em Finish. Muito bem. Perceberam que ele nem apresentou para a gente colocar a classe principal? Não apareceu, você quer colocar o public class? Não apareceu. Por quê? Porque a nossa classe teste, ela é a nossa classe principal. Ela vai ser rodada, né? É ela que vai estar chamando outras, se for o caso. A nossa classe carro, ela simplesmente está escrito ali, o pacote onde ela está, e public class carro. Apenas esta definição. Não tem nada de string args, não tem nada de método main, e está tudo certo. É isso mesmo que nós queríamos. Dentro da nossa classe carro, eu vou declarar aqui uma string chamada fabricante, que eu quero armazenar o nome do meu fabricante, um texto, né? É Honda, é Mercedes. Eu também vou armazenar aqui, dentro de uma string, o modelo. O modelo é qual é o modelo desse carro, né? É uma Mercedes LTX, LTW, tal. É o modelo do carro em questão, tá? Também vou armazenar aqui a cor do carro. Nessa nossa classe carro é importante saber a cor. Então, cor preta, amarelo, vermelho. E aí, o ano da fabricação, o carro foi 1980, foi em 2020. Então é um número, certo? Então eu vou armazenar esse número dentro de um int, chamado ano de
fabricação, sem tiozinho, sem acentos, sem caracteres especiais, usando a nomenclatura do Java, né, as convenções, que nós já falamos sobre convenções de variáveis e classes, né? A gente já falou sobre isso. Beleza? Então, tá feito aqui. Ele fica com um asterisco aqui no nome da nossa classe carro, porque está faltando a gente salvar. Aperta aí um Ctrl S e ele já vai salvar, então, a sua classe, tá bom? Agora nós vamos criar uma nova classe. No pacote teste aqui, botão direito, New Class. Essa nossa classe, ela será a nossa classe principal, tá? Eu sei que eu criei aquele teste ali, mas eu vou apagar. Aquele teste ali é só pra gente ver se estava executando bonitinho, tá? Eu vou apagar aquele teste lá. Eu vou agora criar a minha classe principal. Essa minha classe principal, tá aqui, principal, dentro do pacote, público, tá bonitinho aqui. Eu vou dizer que esse cara eu quero criar aqui o meu public static void main string args. Então eu vou finalizar. Muito bem. Esse teste aqui, como eu já havia mencionado, eu não quero mais esse cara. Então eu vou apagar ele daqui. Vou deletar. Ele pergunta se eu tenho certeza. Eu disse que sim. Então ele foi apagado, deletado. Tá a minha classe carro que eu acabei de declarar. E tem agora a minha classe principal. Dentro da minha classe principal, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma coisa que os programadores chamam de instanciar. Todas as vezes que vocês ouvirem esta palavra instanciar a classe, pensem assim, você vai estar dando vida para ela. Significa que ela não existe até agora, mas você vai dar vida para ela. Como é que você dá vida para alguma coisa? Você tem que levar ela para a memória do computador. A classe carro, ela existe ali, ela tem aquelas características de ano de fabricação, cor. Mas vejam, eu tenho que, para mim, começar dizendo qual é o meu carro, se é uma Mercedes, que carro que é, eu tenho que criar esse objeto, tenho que instanciar ele na memória do computador, para daí o meu programa começar a ganhar vida. Tudo bem? Então agora eu vou dizer o seguinte. Eu vou chamar aqui o nome da minha classe, né, carro. E agora eu vou dar o nome deste meu objeto que eu estou criando. Então eu vou chamar ele de meu carro. Eu acho que vai ficar claro conforme a gente vai conversando para que vocês possam entendendo. E eu vou dar um igual aqui e eu vou dizer new carro. Abro, fecho parênteses, ponto e vírgula. Bom, quando eu fiz isso, carro, meu carro, e aí estou criando então um novo carro. O que está acontecendo? Eu estou criando um objeto chamado meu carro, que é do tipo carro, ou seja, ele vai trazer essas características aqui, e eu estou criando ele na memória do computador. Muito bem. Percebam que o meu aqui apareceu um aviso, né, uma lâmpada, e ele está dizendo o seguinte, quando eu passo o mouse sobre a lâmpada aqui, geralmente ele apresenta um erro, né, e ele está falando que o meu carro não está sendo usado. Não é que é um erro, isso aqui é só um aviso. Eu acabei de criar o objeto meu carro, certo? Acabei de criar, e ele é do tipo carro, ou seja, ele vai carregar todas essas características, ou seja, o meu carro vai ter um fabricante, o meu carro vai ter um modelo, o meu carro vai ter uma cor e um ano de fabricação, certo? E eu estou instanciando ele na memória, ou seja, eu estou dando vida para ele, criando ele, porque até então ele não existia. Né? Esse cara chama-se meu carro, por isso o avizinho ali, porque eu não estou usando ele ainda, mas né, eu vou utilizar. Além de eu criar o meu carro, do tipo carro, eu também vou criar do tipo carro o seu carro. Certo? Eu tenho o meu, professor Thiago, e você talvez tenha o seu carro. Então eu estou criando ele nos mesmos conformes aqui. Para que você possa entender a mágica da orientação a objetos e perceber o que isso vem trazer de benefícios para a gente. Tá bom?
Estou criando então o meu objeto, criei o seu objeto. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar logo abaixo aqui um int x valendo 10 e o int y valendo 15. Tá bom? Criei aqui uma variável, já declarei ela. Declarei a variável, já atribuí um valor. E também fiz isso com o y. O amarelinho está dizendo que eu não estou usando, né? Eu só criei, mas não estou usando. Então, galera, trocando por miúdos, o que eu fiz até agora? Bom, olha só, isso aqui é o Paint, né? Para a gente desenhar e dá para exemplificar mais ou menos o que eu fiz para que isso fique claro na cabeça de vocês. Essa aqui é a memória do computador, certo? Nós já falamos em outras aulas que a memória ela é como se fosse uma pilha. Tem centenas de milhares de registros aqui dentro da memória. Tem muitas posições. O que eu estou fazendo lá dentro da memória? Quando eu vou lá no Eclipse e estou instanciando um objeto chamado meu carro, do tipo carro, o que está acontecendo aqui na memória do computador? É como se ele pegasse e reservasse um espaço. Vamos colocar aqui um espacinho desse jeito aqui. Vou até pintar ele de uma corzinha aqui amarela. E aqui, o que é este objeto aqui amarelo? Esse aqui é o meu carro. Ele está da cor. Olha lá, ele é o meu carro. Deixar ele desse. Vamos colocar aqui uma letra 14 para ficar menorzinho. E eu vou arrastar ele para cá. Este é o meu carro. Eu acabei de fazer isso. Eu instanciei o objeto. Só que, professor, você também instanciou quem? O seu carro. Que é um outro. O que acontece aqui na memória do computador? Na memória do computador acontece exatamente este processo. Ele cria um novo objeto, certo? Vamos pintar ele também aqui, pode ser de outra cor, só para ficar claro. E ele está fazendo aqui quem? O seu carro. O seu carro é o objeto que foi criado aqui. Então o meu carro e o seu carro estão na memória do computador agora. E eles só estão porque você deu aquele new. Tudo bem? O que você fez então? Você instanciou o objeto, você deu vida para ele, você criou essa parada. Se você terminar o seu programa, o Java ficar aberto, e você não limpar a memória e tudo mais, talvez a memória do meu carro e o seu carro fique consumindo memória da sua máquina. Então depois a gente vai conversar sobre isso aqui. O Java, será que ele consegue fazer essa limpeza sozinho ou não? A gente precisa forçar? Depois a gente vai conversar sobre isso aqui. Então, agora nós vamos fazer... vamos continuar aqui a nossa brincadeira. Eu vou entrar na minha classe... Essa aqui é a minha classe principal, certo? Foi isso que eu fiz. Por enquanto, esse XY aqui eu estava pensando em usar ele como um nível didático aqui de explicação, mas eu vou fazer melhor. Quer ver? Vou fazer melhor. Eu vou apagar isso aqui e vou criar apenas a instância do meu carro. Nesse minuto, o que está acontecendo com o seu carro? Ó, na memória, esse cara já não existe mais. Limpei ele aqui. Apaguei esse cara. Então, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dar uma saída. Vamos dar um salto aqui. E eu vou dizer o seguinte. Aspas duplo dentro do println. O modelo... então, a saída vai ser mais, ou seja, estou concatenando uma saída de texto juntamente com uma variável. Eu quero que apresente o modelo do meu carro, que é isso aqui, ó. Certo? Por enquanto não tem nada criado aqui, mas eu quero que ele apresente essa variável, esse string aqui. Então, para a gente acessar ela, primeiro, eu tenho que entrar no objeto criado. Então, no meu carro. Quando eu coloco um ponto final, observem o que acontece com a IDE. Ela apresenta aqui o ano de fabricação, a cor, fabricante e modelo, que são as 4 características os atributos que eu defini lá atrás. Então, como eu quero o modelo, vou chamar aqui o modelo, vou dar um Enter. Então, ele vai dar a saída de quem é o modelo do meu carro, certo?
Se eu fizer uma segunda saída e agora eu quero apresentar o ano, então eu vou fazer meu carro ponto ano de fabricação. Olha só, a variável é exatamente a mesma que nós definimos aqui como inteiro. Então eu acessei o objeto criado e acessei o atributo dele. Então para mim estar acessando o objeto e o atributo, eu utilizo o ponto final. Tá bom? Deu para ficar claro essa questão do ponto final, essa questão do objeto? Bom, muito bem. Antes de nós executarmos então estas alterações que nós fizemos, o que está acontecendo na memória do computador quando eu estou chamando aqui o modelo e o ano de fabricação? Vejam que na classe carro a gente não tem assim modelo Mercedes, o ano de fabricação 2019. A gente não tem isso. Nós só temos em si a classe, né? E aqui eu tenho o objeto criado. Então na memória do computador, o que está acontecendo aqui dentro da memória? O que tem aqui dentro do meu carro? Dentro do meu carro, vou puxar uma flechinha para cá, é como se então eu tivesse aqui uma lista de coisas. O fabricante do meu carro é igual a null, por quê? Porque eu não defini nada, então ele é vazio. O modelo do meu carro é igual a null, exatamente pelo mesmo motivo. A cor também. E assim todos os atributos que eu colocar. Por exemplo, o ano de fabricação, né? Também. O ano de fabricação. Esse é 0 por quê? Porque é um número inteiro, então ele começa valendo nada. Então é isso que tem dentro do meu objeto. Tá? Então se eu peço para isso aqui exibir, e quem é que eu estou pedindo para ser exibido? O modelo e o ano. Então o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, pegar o modelo. O que tem dentro do modelo? Null, vazio. O que tem dentro do ano de fabricação? 0. Essa é a saída. Ele vai ter que me trazer null e 0 para saber se está tudo certo. Né? Até aqui nós fizemos isso. Então agora eu vou executar e vamos ver a saída aqui no terminal. Percebam então que ele já aparece aqui modelo null, ano de fabricação 0. Então isso significa que está tudo certo. Essa é a saída esperada. Está tudo certo. Eu já fiz essa integração. Então percebam que a classe principal ela acessa a classe do lado, a classe carro, pega daqui o fabricante, pega daqui o ano de fabricação, né? Quer dizer, o modelo e o ano de fabricação, e traz para cá com os seus valores, ou seja, com seus valores zerados, porque a gente não fez nada. Tudo bem? Agora a gente vai definir só um modelo e um ano. Vamos fazer isso aqui na própria classe principal. Aqui, ó. Logo depois que eu crio o objeto, eu faço o seguinte, que o meu carro, então, ponto modelo, receba a seguinte string, um palio, né? Um carrão aqui, ó. Ponto e vírgula. E o meu carro, ponto ano de fabricação, receba o ano de 2010. Então vejam que eu estou criando aqui, estou colocando valores dentro das variáveis. Então eu estou passando para estes meus objetos aqui valores. Então no modelo agora virou palio e aqui no ano virou 2010. Então o que ele está fazendo? Agora ele vai exibir a mesma saída. E a gente vai ver que o resultado esperado vai ter que mudar aqui embaixo. Então agora, ao dar um play, ele vai pedir para mim executar a minha classe principal. Olha aí, modelo, palio, ano de fabricação 2010. Né? Então, agora eu estou conseguindo fazer com que, né, as informações estejam sendo gravadas aí dentro da nossa string. Né? Então vejam que a nossa classe carro, ela tem atributos,
A nossa classe principal aqui, ela está instanciando este objeto, né, chamado meu carro, do tipo carro, né, que nós definimos. E nós estamos fazendo uma brincadeira aí de associar valores para estas variáveis e exibindo a saída destas variáveis aí, certo? Muito bem, galera. Vocês já conseguiram até este momento da aula aqui entender como que funciona a questão de criar o objeto, de criar a classe e usar. Então, eu vou deixar como uma atividade da semana um complemento exatamente a partir daqui, do que vocês estão vendo aqui. Eu vou pedir para que vocês façam algumas alterações e obtenham algumas saídas deste nosso teste. Tudo bem? Por hora é isso, eu agradeço a vocês. Tenham uma boa semana. Valeu. Falou.